Na nossa última aula de história, nós falamos sobre a China. Falamos uma primeira parte da China, né? A introdução, como surgiu a vida, como é que as pessoas viviam, as primeiras religiões, a cultura Longshan. E aí, vamos começar a falar hoje sobre dinastias. Chegamos até a unificação ali do Império Chinês. Então hoje nós vamos falar sobre as dinastias que governaram na China. Bora para a aula? Vamos começar entendendo o que é dinastia. Dinastia é quando uma mesma família governa por um longo tempo um mesmo reino, império, um território. Durante a Idade Média lá na Europa, as famílias dinásticas ganharam nomes específicos, chamando de a Casa dos Habsburgos, a Casa dos Médicis, a Casa dos Capetos, e assim vai por aí. Então normalmente era a casa e o sobrenome da família que estava governando aquele local. A primeira dinastia que surgiu na China, logo após a Batalha dos Três Reinos, que eu mencionei na nossa última videoaula, ela foi reconhecida hoje como a dinastia Xia. Há poucas informações sobre elas, porque ela é uma dinastia reconhecida assim recentemente devido a algumas descobertas arqueológicas. A dinastia Xia então foi a primeira que efetivamente unificou e governou a China, transformando ela num grande império. Mas devido à má administração, ela não durou muito tempo. A primeira dinastia que unificou a China, você não vai encontrar muitas informações sobre ela, porque ela foi reconhecida como uma dinastia muito recentemente, graças a novos estudos aí da arqueologia e da paleontologia. É a dinastia Xia. A dinastia Xia comandou a China durante 500 anos, mais ou menos aí de 2200 a 1800 antes de Cristo. Mas devido a uma má administração, a uma falta de controle e um excesso de autoridade por parte do exército, acabou levando eles a fazerem uma ditadura, o que acabou pressionando demais o povo, levou revolta de vários nobres em várias regiões e isso acabou pondo fim na dinastia. Começa daí um período que vai haver várias brigas entre os nobres e a China vai ficar sem um comando de novo unificado. Então, entre 1800 e 1500 a.C., houve batalhas entre vários senhores feudais, digamos assim, na China, e não havia um imperador. Só em 1500 vai haver a ascensão de um novo nobre da família Shang, que vai trazer uma nova dinastia para governar a China. Então, em 1500, Shang chega ao poder e começa a dinastia Shang, que durou 450 anos, de 1500 a 1050 a.C. Shang traz algo novo e inédito para a China. Ele se autoproclama, e sua família, os filhos do céu, ou seja, eles seriam enviados de Deus à Terra. Passamos então a ter na China uma teocracia, os escolhidos de Deus para governar a China. A partir daqui, todas as dinastias vão fundamentar esse seu poder em Deus. Teos, Deus, cracia, poder. Então, o poder baseado em Deus, ou nos representantes deles, que seriam os imperadores. Toda vez que as coisas vão indo muito bem para as pessoas, é porque o imperador está fazendo o que agrada a Deus e os céus lá estão abençoando. Quando começam a haver problemas na natureza, muitas guerras, muitas mortes, doenças, qualquer catástrofe assim, as pessoas vão começar a achar que os deuses abandonaram este imperador. Ele não é mais escolhido dos deuses. E vai surgir um novo nobre que vai se dizer escolhido dos deuses e esse vai acabar ascendendo e começando uma nova dinastia. Há um destaque muito grande na dinastia Xia para o cultivo do bicho da seda e o desenvolvimento da tecelagem, trazendo a seda, um produto que não existia em lugar nenhum da Ásia. Ficou tão famoso, as pessoas queriam tanto, que eles vão acabar até criando um caminho
todo para vender e comprar essa seda e que vai atrair pessoas até mesmo do Oriente Médio, até na China, para comprar a seda. É isso aí mesmo, a famosa Rota da Seda vai surgir aí. Além disso, na dinastia Shang também se desenvolveram o artesanato e a metalurgia. Subiu então ao poder a dinastia Zhou. Afinal, acreditava-se que os Shang tinham perdido o mandato dos deuses. Os deuses tinham os abandonado e agora estavam com Zhou. Os Zhou então, ou Shou também, dependendo do local é assim que se pronuncia, começam a comandar a China. Eles comandaram a China por 800 anos, de 1050 a 250 a.C. Durante essa época eles fizeram várias alianças com nobres para poderem chegar ao poder e mantiveram essas alianças depois. Também fortificaram muito o exército e conquistaram vários territórios, principalmente ao norte da China, local que fazia divisa com a Mongólia, mais ou menos ali no rio Yangtze, o famoso Rio Azul, para quem não conhece. E para poder se proteger dos mongóis, eles começaram a erguer os primeiros muros ao norte. Esses eram vários muros em alguns pontos apenas, mais críticos, e eles eram todos separados. Mas esses muros são as primeiras construções que vão dar num futuro bem distante origem à muralha da China. Uma série de inovações que vão ser trazidas para a China durante a dinastia Zhou, durante esses 800 anos. Primeiro, os chineses perceberam, os governadores, o pessoal da dinastia, que para poder administrar melhor o país, eles precisavam ter mensagens muito rápidas. Então há um grande investimento, além desses muros para proteger o norte, em construção de estradas para interligar todo o país. E passa a se usar sempre homens a cavalo. Assim, esses homens vão fazer uma comunicação como mensageiros muito mais rápidas. O governo também padronizou em toda a China a cobrança de impostos, eliminando as diferenças de impostos e também de idiomas, de regionalismos de um lugar para o outro. Ele criou uma estrutura bem maior, bem mais complexa para a administração, surgindo uma nova classe social que não existia, os burocratas, chamados de mandarins. Normalmente esses burocratas eram alunos de um cara na religião bem famoso e bem popular na época chamado Confúcio. Então eram alunos do confucionismo e eles abriram várias escolas para ensinar a sua filosofia, além de trabalhar para o Estado. A palavra mandarim, traduzindo do próprio mandarim, que é o idioma falado em chinês, significa conselheiro. Nessas escolas eles também ensinavam as pessoas a ler e escrever. E é a partir daí que começa a surgir o mandarim como idioma, como um dialeto derivado do chinês, que hoje é o idioma que mais se fala na China. No final desse período, surge uma outra religião muito popular na China. Com Lao Tse Tung vai surgir o taoísmo, que também vai se tornar popular na China. Em 250 a.C., então, há uma nova derrubada de poder. As coisas não vão bem, os vários problemas levam o pessoal a achar que os deuses abandonaram os Zhou. E aí, após a queda deles, não há um novo imperador. Por 30 anos, de 250 a 220, um período bem menor do que os anteriores, há uma série de disputas e vários senhores feudais começam a disputar entre si para ver quem será um novo imperador. É o chamado período dos Sete Reinos. A dinastia que se seguiu à dinastia Zhou foi a dinastia Qin, uma das que ficou menos tempo à frente do governo da China, só 10 anos, de 220 a 210 a.C. Isso se deveu ao fato de que quando eles derrubaram os Zhous e tomaram o poder, logo depois desse tempo de disputa entre os nobres, para se garantir no poder, eles começaram a tentar renovar
e acabar com toda aquela burocracia que os Zhou tinham colocado. O problema é que os alunos de Confúcio, os confucionistas que estavam como administradores, realmente tinham muito conhecimento e eram muito competentes. Acabando com essa estrutura, os Qin estabeleceram uma censura. Eles queriam apagar toda a história anterior. Por isso que quiseram se livrar dessa burocracia. O primeiro imperador Qin, ele se autoproclamou Xin Huangdi, que significaria o primeiro imperador. E para que todo mundo esquecesse os imperadores antes dele, ele mandou que todos os livros das dinastias anteriores fossem queimados. Além disso, como eu já falei, ele acabou com essa burocracia. Qual foi o resultado disso? Sem esses caras que eram competentes e confiáveis, começaram a assumir os cargos pessoas corruptas ou incompetentes. O império começou a se desorganizar. Isso levou a uma péssima administração, o que levou a muita falta de recursos, problemas de infraestrutura. Por mais que o império tentasse suprir as necessidades, os mongóis perceberam a desorganização e começaram a invadir a China pelo norte. Vários desastres naturais aconteceram pelo sul. E aí, obviamente, o que o povo chegou à conclusão? Esses caras foram abandonados pelos deuses, perderam um mandato celestial. Vamos derrubar essa dinastia. E, obviamente, os próprios erros dos Qin levaram ao fim da sua dinastia, começando um novo período de disputa. Vai ser então a dinastia Han. Eles vão ficar aproximadamente 420 anos no poder. De 206 a.C. até mais ou menos 220 depois de Cristo. Durante a época deles, e claro, durante a época dos Qin, também continuou a construção da muralha da China. Essa construção vai continuar inclusive depois da dinastia Han. Durante esse período dessas duas dinastias, mais ou menos 1 milhão de pessoas morreu trabalhando para construir a muralha, e ao final de todo esse período ela ainda tinha apenas 3.000 dos 5.000 quilômetros que ela vai ter quando ficar pronta, mais ou menos 1.000 anos ainda depois, 1.200 depois de Cristo, na tentativa de conter os mongóis. Os Han sofreram pressão dos nobres desde que eles assumiram. Afinal, todos os outros imperadores tinham tentado de forma mais ou menos rígida destruir os outros nobres para evitar concorrência. E eles tiveram que negociar, fazer uma espécie de aliança com os nobres. O primeiro imperador dos Han se declarou o grande pai Pangu de toda a China. E ele chamava o seu povo de o povo de Han. Uma forma de carinhosa para tentar acalentar o povo. Eles perceberam que os Qin tinham feito uma grande besteira quando eles eliminaram os oficiais aí confucionistas, os mandarins, e que eles precisavam de pessoas competentes e que não tinham mais, nem podiam sair nomeando. Para garantir então uma qualidade, eles vão inventar os concursos públicos. Pois é, já naquela época, antes de Cristo, onde as pessoas tinham que prestar provas, provando que tinham conhecimento das leis da China, ou seja, que eram competentes para assumir aquele cargo que eles iam administrar, e que eram técnicos, sabiam o que eles estavam fazendo. A maioria das leis, obviamente, eram baseadas na filosofia confucionista. Eles também vão incentivar e vão ter muitos cientistas. Inclusive, é nessa época que é inventada a bússola e até um instrumento para medir terremotos na China. Também há um desenvolvimento maior da Rota da Seda, que neste momento consegue chegar até o Império Romano. Eles foram recebidos em Roma, que chamava a China de Serica, ou País da Seda, e a China chamava Roma de o Grande Qin. Chegamos então ao final da nossa viagem pela China, mas nós vamos ver ainda outros grandes povos, principalmente o próximo, uma outra grande civilização do Extremo Oriente, também com a sua história muito vasta e milenar.
Você tem ideia de que outro povo é que estou falando? Uma população quase tão grande quanto a China e tão famosa desde a antiguidade? Não perca então o nosso próximo episódio.